Esse é um conto sobre guerra e suas consequências. Essa é uma história sobre a fome e, acima de tudo, sobre do que o ser humano é capaz de fazer para sobreviver. Meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos ao canal Cripteca e hoje eu vou criticar o filme Cadáver. E nessa história a gente vai conhecer uma família, que são o pai, a mãe e uma menina, que deve ter uns 6, 7 anos, que é a filha do casal, que estão passando nesse momento por uma história de guerra. Então eles estão meio que refugiados, se escondendo, procurando comida em um lugar e em outro, e tá toda aquela situação calamitosa. Uma das coisas que mais acomete essa família é a fome. E é devido a essa questão que eles aceitam um convite para ver um espetáculo de teatro, que parece ser meio uma salvação para que essas pessoas tenham um momento em paz e também tenham uma refeição decente, né? E chegando nesse teatro, eles conhecem o anfitrião, que é um cara que parece que tem muito dinheiro e ele é muito bondoso para abrir as portas do hotel para alimentar essas pessoas. E desde o começo ele fala que tudo que acontecer naquele hotel é uma encenação. Então é uma peça de teatro que não vai se conter apenas no palco, ela vai ser no hotel inteiro. E para diferenciar os artistas do público, o público deve usar uma máscara de metal, que é essa que aparece na capa do filme e que também aparece nos trailers que você vai ver com frequência. E depois que o anfitrião insere as regras desse espetáculo, um casal começa a brigar na plateia, que a gente acaba descobrindo que são os atores do teatro, e cada um vai para o seu lado depois dessa discussão, e é assim que é a temática da história. Os espectadores vão escolher para qual lado eles vão, se vão acompanhar a mulher ou o homem, e a partir do lado que eles escolhem ir, a história vai se desenvolvendo com a vinda de novos personagens e criando assim uma história e uma narrativa que seja clara. Só que conforme essa família principal vai seguindo esse espetáculo, ela vai percebendo que alguma coisa de errado está acontecendo. Algumas pessoas vão sumindo, algumas cenas não fazem muito sentido ou até mesmo parecem muito realistas, e quando a filha do casal some, é aí que o terror começa e as coisas estranhas de fato começam a ser desvendadas. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse filme é que o título dele é completamente desfavorável. Chamar esse filme de Cadáver é o mesmo que chamar Avatar de Floresta. Existe floresta em Avatar? Existe. Só que colocar como título do filme não faz nenhum sentido. E nesse filme é a mesma coisa. Eu terminei o filme e fiquei pensando o que exatamente o cadáver significava. Eu até joguei no tradutor cadáver, porque se escreve com K, o cadáver desse filme, para ver se na tradução seria outra coisa. E não é o caso. Esse filme, ele poderia muito bem ser um conto que você lê em algum livro do Edgar Allan Poe, do Stephen King, porque ele tem toda essa mística do teatro, essa mística da história sendo narrada, e ele é meio que uma fábula. O filme não tem preocupação em criar personagem. A gente conhece essa família no começo do filme, a gente entende que está passando por uma guerra pelo som que eles ouvem, e é entendido que a problemática deles é a fome, por uma cena em que a mãe pega uma lata vazia, começa a rapar essa lata e fica estressada. Aí fica subentendido que ela está com fome, toda aquela família está com fome. No momento em que a mulher joga essa lata vazia, o som do carro anuncia a chegada desse espetáculo e esse convite. Então aí já dá pra ver o tom do filme, que ele não tem nenhuma preocupação com esses personagens em si. Isso é uma coisa ruim, porque quando eles entram lá nesse teatro, por mais que seja muito interessante a história e meio que instigue uma dúvida sobre o que está acontecendo com aqueles personagens, sobre qual vai ser o futuro deles, eles não são personagens importantes. Se fosse 5 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas, ou até mesmo um único personagem principal, seria da mesma forma, sem nenhuma importância. Por mais que o filme meio que se redima no ato final, com um papel bem elevado da mãe dessa criança, com uma frase bem interessante e até mesmo com uma ação final que é bem diferente do que já é visto, mesmo assim a desimportância dos personagens cobra o seu preço, deixando o filme sem tanta potência quanto ele deveria. Tem um mistério central que é o motivo do anfitrião ter convidado essas pessoas e o que é exatamente esse espetáculo de teatro, que desde o começo a gente percebe que não é um espetáculo comum e alguma coisa de errado está ali. Só que quando o filme dá essa resposta, não sei se foi devido a ele não ter criado personagem nenhum, ter criado apenas figuras que vão sofrer alguma coisa hora ou outra, essa solução de mistério não foi tão interessante. O filme é atuado muito bem por todos, o cenário é muito bonito, tem um contraste do escuro com o claro, quando os personagens que essa família principal está passando pelo momento de guerra, que deve ser os 10, 12 minutos iniciais,
toda a cidade está em escuridão, e quando eles se aproximam desse hotel para ver esse espetáculo, ele está completamente iluminado, então é como se de uma hora para outra houvesse luz no meio das trevas. Mas infelizmente o que foi ruim nesse filme foi o roteiro. Se o roteiro fosse um pouquinho mais curto, ou talvez se o roteiro acertasse um pouco mais no tom da criação de personagens, para que houvesse uma certa preocupação com o que estava acontecendo com aquelas pessoas, talvez ele desse certo e muito certo, porque é uma história que tem muito potencial. Mas, infelizmente, para mim, não foi algo que me alcançou. E de uma nota de 1 a 10, eu dou a nota 6. Esse filme tinha muito potencial, mas infelizmente o potencial foi jogado fora. Então, obrigado pela atenção de vocês, curtam, se inscrevam e compartilhem, e até o próximo vídeo.